São bem-vindos, viu? Mais uma vez, outros pela primeira vez. É bom rever vocês, que são especiais. Nossa irmã ali, seja bem-vinda mais uma vez, mano. Deus te abençoe poderosamente. Também o resto todos de casa, né? Gabriel, todos de casa. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Ontem nós tivemos eu vou chamar de evento, mas não é evento, um culto. Mais de Deus. Quem estava no Mais de Deus? Amém. Quem recebeu o Mais de Deus? Aleluia. Mais de Deus foi um evento onde nós iniciamos ontem. Vamos ter mais uma palavra hoje do Mais de Deus. Amém? Você se alegra com isso? Sim. Eu creio que Deus vai ministrar o teu coração. Hebreus capítulo 10, verso 35. Ontem no Mais de Deus nós recebemos uma porção de Deus. O nome Mais de Deus ele é bem sugestivo. É porque nós nos reunimos numa tarde e numa noite de sábado realmente para receber mais de Deus. Ouvimos sobre oração, sobre jejum, sobre a importância da leitura da palavra, a importância de estar aprendendo a palavra, de estar mergulhando na palavra, a importância do louvor, a importância de adorar a Deus com intensidade e com intenção. Você colocar intensidade na sua oração, na sua leitura da palavra, colocar intensidade no jejum, colocar intensidade no louvor e colocar também intenção. Você ser intencional naquilo que você faz e naquilo que você vai fazer. E hoje eu queria falar também de algo, e culto de Páscoa, também quero falar de Páscoa. E eu creio que essa palavra ela vai ministrar o teu coração, amém? Diga: eu recebo toda palavra que vier de Deus para a minha vida. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Diga: recompensa. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, ninguém saiu da sua casa, ó Pai, para vir me ver ou me ouvir. Pai, nós queremos uma porção do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, porque eu posso passar a noite e dias falando e ninguém muda, Senhor, mas se for o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, ó Pai, nunca mais seremos os mesmos. Aleluia. Pai, qual a Tua porção para hoje? Senhor, qual a porção que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nesse culto de domingo? Pai, toma cativo toda mente, Senhor Deus, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Nós do Baluarte, nós nos reunimos em janeiro, como igreja, e ficamos em oração, pedindo a Deus palavras proféticas para o ano de 2026. Quem estava aqui lembra. E a cada 30 minutos a gente orava uns específicos e Deus liberava palavras proféticas sobre 2026. E a palavra profética para abril foi recompensa. Diga: recompensa. Recompensa. Agora cutuca teu irmão, vê se ele está dormindo. Diga assim: recompensa. Recompensa. E essa palavra ela é tão profética e Deus ministrou no meu coração hoje. E eu fui olhar que ela se encaixa tão bem no mês de abril. E eu digo: Senhor, eu sei que foi o Senhor. Quem não crê vai dizer que foi coincidência, né? Então Deus está tão bom que está trazendo coincidências para nós. Mas essa palavra ela está queimando em meu coração. E ela vai queimar no teu também. Ei, Deus tem recompensa para te entregar. E sabe que o que o autor de Hebreus vem dizendo? Não perca a tua confiança. Porque a tua confiança em Jesus vai trazer uma recompensa para você. Glória. Eu guardo comigo uma palavra chamada aconança. É uma abreviação de 3 palavras que eu juntei e eu coloco na capa da Bíblia. Aconança. Aguardar, confiar e esperar. Eu aguardo, eu confio com esperança. Eu quero liberar a conança sobre a tua vida. Eu quero liberar sobre esse mês de abril que seja um mês de recompensa. Então continua confiando em Deus, porque essa confiança
vai trazer uma recompensa sobre ti. Nos próximos versículos diz assim, e nós estamos falando de Páscoa, amém? Nós chegamos já lá. No próximo versículo diz assim, portanto, no verso 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, diga vontade de Deus, alcancem a promessa. Quem tem promessa de Deus? Aleluia. 2 ou 3? 5? Glória a Deus, glória a Deus. Olha para o teu irmão, sei que você gosta disso. Olha para o teu irmão e diz assim, ei, você ainda tem promessa. Você ainda tem promessa. No verso 37 diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Deus, ele tem recompensa. E eu fui sendo ministrado esse mês, porque estudando um pouco sobre a Páscoa, essa semana, hoje, e para o calendário judaico, a Páscoa ela é no mês de Abib, ou no mês de Nissan. Que mês é esse? É um mês que os judeus, eles costumavam seguir. E não, eu não sou judeu, não quero trazer essa cultura até você. Eu só quero trazer que o mês de Abib, ele é considerado o primeiro mês do ano para o judeu. Isso faz muito sentido com uma palavra que eu recebi de um pastor que disse assim, olha, eu tenho uma impressão que o ano para mim ainda não começou. Ele falou isso agora em março. E a impressão que eu tive é essa também, que o ano ainda não começou. Janeiro, ele vem, ainda fica aquele negócio, né? Final de ano, tem gente que dia 30 de janeiro está dando feliz ano novo. Aí fevereiro vem carnaval, vem matrícula de criança, tudo, você ainda pensa que está no outro ano. Tem pessoas que ainda dizem, né? 2025, não, nós já temos 2026. E isso vai ministrar no meu coração que Deus estava dizendo, agora que o ano vai começar na tua vida. Ei, nós estamos no mês de Abib. Nós estamos no mês da Páscoa. O mês de Abib geralmente era entre meados de março até meados de abril. E o mês de Abib significa vento. E cada mês do ano para o judeu era igual a uma tribo de Israel. E sabe qual era a tribo do mês de Abib? Diga, a tribo de Judá. Era a tribo de onde veio Jesus. E é justamente o mês onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. E profeticamente nós estamos no dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. As pessoas dizem, né, mas vocês celebram nesse dia? É para celebrar todo dia. Mas se tem um dia que é para ser celebrado mais ainda, então vamos celebrar. Amém? Amém? Então nós estamos no mês profético. E é o mês da recompensa. Então guarda a tua confiança. Eu quero declarar sobre a tua vida que o ano ainda nem começou. Aquilo que Deus vai fazer sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre os teus sentimentos, ainda está só no começo. Recebe em nome de Jesus. Essa palavra, ela aliviou o meu coração. Porque você quer produzir, você quer fazer, você pensa que já passou 4 meses, nada aconteceu. Ei, mas no nome de Jesus, deixa eu te dizer, ainda está só no começo. Deus ainda vai fazer grandes coisas nesse ano. Aleluia. E nesse mês, Deus tem recompensas para trazer sobre a sua vida. Abra comigo no livro de Romanos. E aqui eu começo a ministrar. Romanos 2. Amanhã é feriado, né? É ou não? Romanos 2, verso 1. Nós estamos falando sobre Páscoa, viu? Eu quero introduzir esse texto, daqui a pouco nós entramos realmente como ele se encaixa com a Páscoa. Romanos 12, verso 1, nós ainda estamos no mais de Deus. Diga, eu estou no mais de Deus. É 2 ou 12? 12, verso 1. Romanos 12, verso 1.
Você está preparado para o vento que vai soprar? A Bíblia significa vento, o vento do Espírito. Se janeiro te puxou para trás, se fevereiro te puxou para trás, se março te paralisou, a Bíblia vai te soprar. Vai te soprar para o propósito de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu olho para rostos aqui e eu vejo que Deus vai liberar algo tão poderoso sobre vidas nessa noite. Meu Deus! Meu Deus, tem culto que você vem e é culto, nós estamos adorando a Deus. Mas tem cultos que Deus marca para entregar algo. E eu creio nessa noite que Ele vai entregar algo sobre a tua vida. Aleluia! Meu Deus! Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam, diga ofereçam, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É muito bom quando Deus me pede algo. Deus me pediu para sair do trabalho convencional para viver no ministério. Então eu obedeci. Mas é muito bom também quando eu faço algo para Deus antes de me pedir. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, ofereçam o culto de vocês a Deus. Quantos aqui vieram oferecer um verdadeiro culto a Deus? Aleluia! Quantos aqui vieram com a intenção? Nós ouvimos ontem sobre intenção e sobre intensidade. Não adianta você colocar intensidade em algo se você não tem a intenção. Eu vou ser bem intenso, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. Antigamente eu ia para lugares em que tinha campanhas de 1000 hinos. Pegava a harpa cristã, a gente procurava os hinos menores e começava na empolgação. Porque Ele vive. Do quinto para o sexto, um sono, uma moleza. Do 300 pulava para o 500. Já vai 400, né, irmão? Vai anotando, irmão. Não, irmão, está no 599. O irmão dormiu, foi. Sabe? Era intensidade, mas faltava a intenção. Nós estávamos colocando intensidade naquilo, mas sem a intenção. Eu te pergunto, é melhor 1000 hinos com intensidade ou 5 hinos com intenção? Eu vim para adorar a Deus. Mas aí você juntando a tua intensidade com a tua intenção, o poder de Deus não vai vir sobre ti. Quantos que querem mais de Deus? Quantos que querem mais de Deus ainda nessa noite? Porque a gente quer dizer assim: eu quero mais de Deus, mas fica como algo distante, algo longe. Ei, é mais de Deus hoje vindo sobre ti. É mais de Deus hoje invadindo a tua casa, invadindo o teu trabalho, invadindo as tuas emoções, invadindo todas as áreas da tua vida. Ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só o verso 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu acho que isso aqui eu não preciso nem ministrar. Sim ou não? Tem alguém aqui que não conhece a Jesus? Que não ama a Jesus? Então faz de conta que tem 20 pessoas aqui que não amam a Jesus ainda, não conhecem a Jesus ainda. Eu vou falar, quem sabe tem alguém na live. Não viver conforme os padrões do mundo. Sabe o que o mundo diz? Que uma vez por semana ir para a igreja está bom. Aí se eu não puder ir nessa semana, aconteceu um imprevisto, eu passo 15 dias sem estar na comunhão com o povo de Deus. É o padrão do mundo. Eu preciso me dobrar ao padrão do mundo, sim ou não? Os nossos antepassados, eles adoravam todos os dias. A igreja primitiva, eles partiam o pão de casa em casa e eles adoravam a Deus todos os dias. Mas aí o padrão do mundo foi nos levando a essa mesmice. E está virando moda. Daqui a pouco as igrejas online, elas vão ser maiores do que as igrejas físicas. E tem que ter igreja online. Mas o problema da igreja online é a atmosfera de unção, que às vezes não acontece. Não deixem não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme
pela renovação da mente. E nós entramos na Páscoa, na renovação da mente. Porque nós vamos entender que a Páscoa começa com a renovação de mente. E nessa noite, eu quero ministrar o mais de Deus sobre a tua vida nessa área. Sobre a importância que tem quando nós renovamos a nossa mente. Renovar a mente de acordo com a palavra. E não é renovar a mente apenas em expansão, expandir a mente. Na minha área de trabalho, eu atuo com isso, então eu quero expandir. Você está renovando a sua mente naquilo, mas é renovar a mente em Jesus. É renovar a mente na palavra, é renovar a mente com o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, aquilo que eu perguntei ontem, como está a tua leitura de Bíblia? O quanto do teu dia você destina para entender o que a palavra diz? Pastor, eu já li a Bíblia. Volta e começa a ler de novo. Você vai ver que o teu entendimento vai ser outro. Tem coisas que você nem lembra. Sabe qual é o sentimento que eu tenho hoje? Com uma criança que começa a gaguejar quando começa a ler. O sentimento que eu tenho hoje, depois de 12 anos estudando a Bíblia, é que eu não conheço. Eu tenho experiências com o Espírito Santo. Eu tenho experiências com Deus. Eu conheço Jesus, mas eu conheço tão pouco da palavra. Você já passou por isso? O sentimento que eu tenho é que eu conheço pouco da palavra. E às vezes eu vejo alguém ministrando em uma revelação profunda da Bíblia. Eu digo, meu Deus, que Bíblia esse cara está lendo? Que Bíblia é essa que eu nunca vi? Está aqui, está escrito, ele lendo, eu lendo. E eu não acredito que depois de 12 anos eu fui ouvir aquilo que eu nunca tinha ouvido. Porque a Bíblia, ela se renova dentro de nós. A Bíblia, ela vai renovando o nosso ser. Vai renovando o nosso entendimento. Diga assim, eu preciso ler e meditar na palavra. Olha o poder da renovação da mente. Para que possam experimentar. Até aqui por enquanto. Você já chegou em uma casa na hora do almoço e sobe aquele cheiro agradável? Você já chegou numa casa assim, nesse horário? É bom ou não é? Aí você faz assim, ó. O cheiro é bom. O cheiro demonstra que a comida está boa. Mas se você não comer ela, você não vai experimentar. Enquanto eu preparava essa palavra, ou melhor, enquanto eu preparava o meu espírito para a palavra que o Espírito de Deus queria ministrar sobre os nossos corações, Deus ministrava que tem pessoas que estão sentindo o cheiro da vontade de Deus, mas não estão conseguindo experimentar. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não vai ficar só no cheiro, você vai experimentar aquilo que Deus preparou para você. Ei, aquilo que Deus preparou para você não é tão bom quanto eu estou falando, não, é melhor do que isso. Deus tem coisas especiais para nós. E esse é o mês da recompensa. Esse é o mês do sopro do Espírito Santo. E hoje é o dia da ressurreição de Jesus. E hoje é o dia que Deus escolheu. Não foi no dia de hoje, né? Mas nós estamos profeticamente celebrando o dia em que Jesus ressuscitou. Para que você possa experimentar, diga, eu vou experimentar. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos falando de Páscoa, amém? 3 níveis da vontade de Deus para a sua vida. Quantos? Boa, agradável e perfeita. Se eu fosse te fazer uma pergunta, olha aqui para mim, nessa noite. Você saberia discernir aonde você está na vontade de Deus? Se você está posicionado na boa vontade daquilo que Deus tem para a sua vida? Se você está na agradável vontade daquilo que Deus tem para a sua vida? Ou se você está nitidamente na vontade perfeita daquilo que Deus tem para a sua vida? Você saberia dizer onde você está? Se você está na boa,
eu quero orar para que você entre na agradável vontade de Deus. Boa é quando você está naquele ambiente que você diz assim, olha, está tudo bem. Estou conseguindo pagar minhas contas. Vou comprar minha motinha em 60 parcelas. Daqui a 2 anos. Isso é o bom. Estou sobrevivendo. Mas aí tem um agradável. Diga, eu quero ir para o agradável. Agradável é como se a gente... Pessoal, estou trazendo para o dia de hoje. Amém? Você está recebendo? É o que a gente fala hoje de zona de conforto. Está confortável. Está bom. Está tão confortável que eu não quero sair daqui. Eu não quero me mover desse lugar. Eu já passei pela zona de conforto. E é algo bom. Porque é um lugar onde você se acomoda e você começa a desfrutar de um tempo de abundância de Deus. Só que zona de conforto é passageiro. Diga, é passageiro. Zona de conforto é uma transição. E nós vamos entender daqui a pouco que a Páscoa, ela significa, quem sabe? Passagem. É o mês da transição de Deus para a tua vida. Agradável é uma transição para o tempo da perfeita vontade de Deus. E se você está na agradável, nós vamos orar para que você migre para a perfeita. E se você está na perfeita, próximo culto você vem pregar para a gente. Ministrar para que a gente entre na perfeição de Deus também. E se você nem está na boa, nem na agradável, nem na perfeita, eu quero gerar fé no teu coração nesta noite. Que essa palavra venha a gerar fé, convicção, certeza, confiança, para que a gente possa adquirir a recompensa que Deus tem para mim. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender isso? Diga assim, Deus tem uma vontade para a minha vida. E essa vontade é boa, é agradável e é perfeita. Abra comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. E a partir de agora eu peço que quando chegar em 1 hora alguém me avise. Estou brincando, pessoal. Tem 10 minutos apenas pra gente. Êxodo capítulo 12. Você está sendo ministrado? Sim. Verso 11. Êxodo 12. Pastor Josafá, meu irmão, seja bem-vindo. Êxodo 12, verso 11 ao 14. Eu vou ler só o 11, tá bom? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Meu Deus, que versículo poderoso. Eu vou recapitular bem rápido. O povo de Deus, ele está preso, ele está sendo escravo do Egito. Quantos lembram disso? E eles estão sendo escravos e eles começam a clamar. Ao que acontece quando o povo clama? Diga, Deus ouve. Então se você veio clamando nessa noite, uma certeza nós já temos. Deus está ouvindo o nosso clamor. E se nós clamarmos como igreja, como povo de Deus, eu já ia dizer que Deus ouve mais, mas Deus ouve da mesma forma. Amém? O povo começou a clamar. Aí vem toda aquela história que Faraó tenta matar os meninos que estavam nascendo. Você lembra disso? Foi um tiro no pé. Porque quem sabe da história sabe que, como ele matou, ele teria que ser pagado na mesma moeda. E ele pagou com o filho. Quando você destrói algo que Deus está querendo fazer, Satanás vai vir destruir aquilo que você já fez. Aí, ele começou a matar as crianças. Moisés consegue se livrar. A mãe dele coloca ele no rio. Você conhece toda a história. A filha de Faraó pega ele e começa a criar ele. Ele cresce no Egito. Ele cresce ali junto com o Faraó. Quando ele cresce, que ele é jovem, ele tem os seus incidentes. Ele tem que fugir. Passa um tempo no deserto. Quando ele chega no deserto, ele vê uma sarça. Eu estou recapitulando, povo.
Acompanha a história. Quando ele chega naquela sarça, a sarça está queimando, Deus fala com ele, e Deus manda ele ir até Faraó libertar o povo, respondendo a oração do povo. Quem sabe nessa hora, Deus está falando com alguém, queimando o coração de alguém para vir responder a tua oração. Meu Deus, é uma palavra profética. Deus está queimando o coração de alguém para vir falar contigo. Ou quem sabe Deus está queimando o teu coração para ser resposta por um povo que clama. Aleluia. Aí Deus chega a Moisés, manda Moisés ir. Moisés foi falar com Faraó. Aí onde começa a trajetória das pragas? Quantas pragas? 5? 10. Lá dentro todos os meninos teriam respondido. Quantas pragas? 10. Falei 6, foi alguém que falou 6? Não. Foi tu, cara? Obrigado. 10 pragas. Aí vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a nona. E Faraó não libera o povo. Sabe o que é que Faraó pensa? Esse povo quer ir adorar. Meu Deus. Eu vou falar porque é para outra igreja que eu estou ensaiando essa ministração. Tá bom? Então faz de conta que eu estou em outra igreja. Não estou no baluarte. Aí Faraó disse, esse povo está querendo adorar a Deus porque eles estão trabalhando pouco. Vamos dobrar o trabalho dele? Vamos colocar mais trabalho? Porque aí eles não vão ter tempo para ir adorar a Deus. Diga assim, trabalho é bênção. Mas às vezes, trabalho demais pode ser Faraó se expulsando do lugar de adoração. Às vezes, nem todo trabalho a mais, eu estou falando trabalho, pode ser algo que te tire da presença de Deus. Eu não estou dizendo da presença de Deus da igreja. Quando ele fala assim, olha, você está saindo da presença de Deus, as pessoas pensam assim, não é porque eu faltei o culto. Não, eu estou te dizendo do lugar de adoração, lugar do devocional, lugar onde Deus te espera, na tua casa. E também no culto. Então, toda vez que Satanás ele vê que ele está perdendo espaço, uma das artimanhas dele é colocar mais encargos sobre alguém, para que aquela pessoa fique sem aquilo que ela tem de muito precioso, que é o tempo. O teu tempo, ele precisa ser devolvido para o Senhor. E aí, eu abro um parênteses aqui para te dar um conselho. Tira um tempo, meu Deus, tira um tempo para o Senhor, e tu vai ver Deus tirando um tempo para você. Aí vem Moisés falar com o Faraó para se cumprir esse texto, que diz assim, ei, Faraó, se tu não liberar, vai vir a 10ª praga. E vem a 10ª praga. Leia comigo mais uma vez o verso 11. Assim que vocês devem comer, já prontos para viajar com as sandálias nos pés, o cajado na mão. Olha só como Deus é profético. Deus ia tirar o povo de lá do Egito, sim ou não? Sim. O povo estava querendo que sair ou não? Sim. Aí foi que Deus disse, comam preparados, como se já tivesse acontecido. Quando Deus liberou a palavra sobre Moisés foi lá falar, não tinha acontecido nada ainda, pelo contrário, 9 pragas vieram e o coração do faraó só endurecia, só ficava mais rude. Aí vem uma palavra profética muda a história. Sabe o que Deus disse? Estejam preparados para aquilo que eu vou fazer no vosso meio. Ei, começa a se preparar pelo que Deus vai fazer. Começa a se preparar por aquilo que Deus vai fazer. Começa a se preparar como se Deus já estivesse fazendo. Talvez os teus olhos ainda não enxergaram, talvez os teus ouvidos ainda não ouviram, o teu coração ainda não sonhou, mas começa a se preparar como se já tivesse acontecido, porque o nosso Deus é o Deus do já. Continuando o versículo. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar nas casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês,
E não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Estes dias lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Sabe o que é de geração em geração? É Deus dizendo assim: olha, em 2026, esse povo vai estar no baluarte, no culto de domingo, celebrando a Páscoa. Aleluia. Deus disse, vai ficar como um memorial. Sabe por que eu li o texto de Romanos? Porque aqui começa uma mudança de mentalidade. E para o nível que Deus vai te levar, para o nível que você vai acessar, Deus quer mudar a tua mentalidade. Deus quer expandir a tua mentalidade. Ontem eu ministrei que você só vai no Espírito Santo até onde você crer. Se você crer que Deus vai usar suas mãos para curar, se prepara, porque Ele vai começar a curar. Se você crê que Deus vai usar a tua boca para ministrar uma profecia, se prepara, porque Ele vai começar a ministrar. Mas se você não crê, infelizmente a profecia vai vir, o poder vai vir, e você vai ficar aquém daquilo que Deus tem para ti. Eu não quero me apegar a detalhes, mas não foi Deus que saiu matando ninguém. Amém? Foi um destruidor. E a palavra destruidor ali é a mesma palavra usada em João 10:10, quando assim, o destruidor veio senão para roubar, matar e destruir. Quando a Bíblia diz que da parte de Deus, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então tem coisa na nossa vida que não foi Deus. Foi permissão de Deus, mas não foi Deus. Amém? Deus quebra carro. Diga não. Não. Deus mata filho. Diga não. Amém? Deus é bom. Aqui começa uma trajetória. Você conhece a história, o resto da história. Faraó libera o povo porque o anjo destruidor vem e começa a matar em massa os primogênitos. E aquele que tinha sangue nas portas, o destruidor passava, reconhecia o sangue e ia embora. Já uma figuração do que ia acontecer com Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Nós não precisamos mais matar um cordeiro e pegar o sangue e passar na porta, porque Deus matou o seu próprio filho, o cordeiro que tira o pecado do mundo, passou sobre nós, e agora quando o destruidor chega na nossa porta, ele vê o sangue de Jesus. Aleluia. E ele bate em retirada. Diga glória a Deus, pelo sangue de Jesus em minha vida. Então eles são libertos, o faraó libera eles, e ali começa uma renovação de mente. Sei que você é mais inteligente do que eu. Você sabe quantos dias eles deveriam passar no deserto? Eu não lembro. Mas eram poucos dias. E eles passaram quantos anos? 40 anos. Passaram 400 anos escravos? Foram? 440. Então eles passaram quase 10% do tempo que foram escravos. É claro que gerações, não foi? Mas passando por uma transição para acessar um novo nível. Sabe por quê? Porque eles eram escravos no Egito. E Deus estava levando eles para acessar uma terra em que eles seriam senhores e não escravos. Mas não tira um escravo daqui, coloca do outro lado, e o escravo está pronto para reinar. Existe uma trajetória de mudança de mentalidade. E quem sabe tem anos na tua vida que você tem sido escravizado, aí Deus está querendo mudar a tua mentalidade para que você seja senhor dessa área. Naquilo que você sofreu, você vai dar aula. Naquilo que você padeceu, você vai curar outros. Amém? Meu Deus. Mas tem um processo. E Deus quer trazer esse processo sobre ti, no mais de Deus, nessa noite. Deus quer liberar o mais dele sobre a tua vida. Deus quer liberar o mais dele sobre a tua trajetória. E começa uma mudança de mentalidade. Aquele povo que era escravo, vão começar agora a aprender a lutar, aprender a guerrear, aprender a administrar. E tudo que Deus faz no deserto é pedagógico. Olha, vai cair o maná, vocês comem o de hoje. Não guarda para amanhã. Deus está ensinando administração, Deus está ensinando dependência, Deus está ensinando aquilo que Deus tinha para ensinar eles. E não é esses detalhes que eu quero me apegar, mas sim a Páscoa e a mudança de mentalidade. Porque ali começa uma mudança de mentalidade sobre a vida daquele povo.
Diga assim, o que é que tem a ver comigo? Abra no livro de João, capítulo 21. João 21. Não, perdão, abra João 20. Daqui a pouco a gente vai para o 21. João 20, verso 1. Amém? Você está acompanhando o raciocínio? No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Um dia de domingo, um dia de Páscoa, no mês de Abib, no mês de Nissan. E Maria foi lá encontrar a morte e achou a vida. Aleluia. Nós estamos num dia de domingo, no mês da Páscoa, num dia profético. Não sei aonde você encontrou a morte, mas Deus está trazendo a vida ao teu encontro. Ali Jesus começa um processo, na verdade ele continua um processo de mudança de mentalidade. Quantos discípulos Jesus tinha? Apóstolos? 12. Quanto tempo ele ficou com esses apóstolos? 3 anos e alguns meses. E o que é que ele fazia com esses apóstolos? Diga, mudança de mentalidade. Jesus olhou para 12 homens e acreditou que 12 homens eram suficientes para colocar o mundo de cabeça para baixo. E imagina 50 pessoas igual a mim e a você essa noite. E tu vai colocar a tua casa de cabeça para baixo. Tu vai colocar aquele lugar de cabeça para baixo. É claro que no bom sentido, não é que vai ficar nada desarrumado, não. É porque tu vai colocar todas as coisas no lugar certo. E eu quero focar em um homem específico, que é o que a Bíblia mais, os evangelhos mais traz destaques sobre mudança de mentalidade. Eu quero trazer a vida de Pedro. Quantos lembram de Pedro? Jesus, ele conhece Pedro aonde? Na verdade, Pedro conhece Jesus aonde? Jesus já conhecia Pedro desde sempre. Jesus, ele vem na praia e os pescadores estão lavando as redes ali, porque não pegaram nada. Jesus pede o barco emprestado porque ele vai pregar do barco. Provavelmente Jesus estava usando o vento ao favor dele, para que toda a multidão que estava ali na beira da praia pudesse ouvir, e eram milhares de pessoas. Eu creio, aqui sou eu, que Jesus pregou sobre fé. E Jesus estava pregando sobre fé, eu creio. Porque depois ele vai colocar em prática o que ele pregou. E ele diz, e aí, pescaram o quê? Aí Pedro diz o quê? Pescamos? Nada com coisa nenhuma. Aí Jesus diz aqui, o quê? Pois lança a rede. Aí eles lançam a redes. Sim ou não? Aí eles puxam o quê? Peixes. Eu creio que Jesus pregou sobre fé naquele dia. E ele disse, agora vamos provar a fé. Você não vai encontrar isso na Bíblia não, viu? É só o que eu creio. Mas o que importa é que eles puxaram os peixes. Só que olha só a mudança de mentalidade onde começa. A rede começou a se rasgar. Isso é profético. Eles não estavam preparados para a abundância que Deus ia derramar sobre eles. Eles saíram de casa esperando a mesma pesca de sempre. E a mesma pesca de sempre era escassez. Algo escasso. Eles não contavam que Jesus ia vir naquele dia. Ei, te prepara, começa a costurar as tuas redes. Começa a se organizar, porque o que Deus vai fazer é grande. Aí eles traziam os peixes. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, vem que te farei pescadores de homens. Jesus começa a mudar a mentalidade de Pedro. Só que Jesus, ele vai trabalhar naquilo que nós entendemos. Pedro entendia de peixe. Aí Jesus disse, então, é sobre peixe que nós vamos lidar. Aí Jesus começa a lidar através da vida de Pedro.
Aí em outro tempo, Pedro chega e diz assim, Jesus, estão cobrando os impostos. Aí o que Jesus disse? Eu vou ensinar Pedro. Pedro, pega um anzol, joga no mar, e tu vai pescar um peixe. Quantos peixes? E dentro do peixe vai ter uma moeda. Um pescador que pesca muitos peixes, pescar um peixe. Eu já vi gente dizendo que Deus estava preparando, Jesus estava treinando a paciência de Pedro. Daqui a pouco a gente vai ver que Jesus estava ensinando a Pedro que o que importa não é quantidade, mas é fazer a obra de Deus. Aleluia. Aí Pedro, que é acostumado a pescar tantos peixes, pescou um. Mais um, com o suficiente para arcar com aquilo que ele precisava. E talvez aquilo que você precisa assim, eu preciso de tanto, aí Deus vem só com um. Meu Deus, eu vou pegar essa palavra para mim. Eu preciso de tanto, mais um. Deus vai me socorrer nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida também. Não vou ficar com isso só para mim, não. Deus vai chegar e no pouco você vai ter muito de Deus. E Jesus, ele continua na parte pedagógica com Pedro. Aí em outra parte, Jesus está ensinando a 5.000 homens, fora mulheres e meninos, e tem fome. Aí o que o discípulo diz? Despede o povo, manda o povo embora. Aí trazem o que a Jesus? 5 pães e 2 peixes. Ou é 2 pães e 5 peixes? 2 peixes. 2 peixes. Eu imagino Pedro olhando e dizendo assim, ixi, se ele tivesse ido pescar ontem, meu Deus. Se ele tivesse ido pescar ontem, quem sabe tivesse peixe aqui hoje. Se ele tivesse deixado Tomé fritando os peixes, quem sabe pelo menos a gente tinha comida. Ei, não se lamenta pelo ontem. Não fique imaginando no ontem, porque se você anda com Jesus, Ele vai te alimentar no hoje. Deus não te alimenta no ontem, Deus não está no ontem, Deus está no hoje, no presente. Na verdade, Deus está atemporal, presente, passado e futuro. Mas você se move no presente, então o que Deus vai fazer por você é no presente. Aí Jesus, ele agradece e multiplica. E nós vamos entender que quando Deus está falando de peixe na Bíblia, está se referindo a quê? Diga pessoas. Pedro ia ser pescadores de pessoas. Mas a pedagogia de Deus, o ensino de Deus, de Jesus na vida de Pedro, era para pessoas. Pedro ia ser especialista em pessoas. Pedro estava se tornando especialista em pessoas, mas aprendendo através de peixes. E quem sabe, Deus está formando algo em você, forjando algo em você, através daquilo que você tem, que você conhece, você ainda nem entendeu. Mas Deus está te habilitando para o mais que Ele vai entregar a você. Aí Deus multiplica e Ele ensina, ei Pedro, às vezes 2 para mim é mais do que aqueles que eu pesco. E Pedro comeu peixe que nunca viu água. Você está compreendendo? Jesus morre, Jesus ressuscita, e Pedro está onde? Voltando a fazer, eu já preguei tanta história de Pedro, né? Mas é que eu quero trazer essa mudança de mentalidade. Pedro voltou para o mar. Lembra que as redes tinham rasgadas? Pedro foi costurar. Pedro estava se preparando para fazer aquilo que Deus já tinha mandado ele parar de fazer. E eu estou treinando para outra igreja, não é para você, mas deixa eu profetizar. Não se prepare para fazer aquilo que Deus já mandou você não fazer. Deus trabalha no hoje, para tocar no teu amanhã. Esquece o teu passado. O teu passado é apenas uma experiência, mas a tua promessa está no futuro. Aí Pedro vai pescar. Aí não pesca nada. Porque não era mais pescador de peixe, agora era pescador de homem. E Jesus está trabalhando na mentalidade de Pedro. Aí eles vêm voltando e eles enxergam alguém na praia. Engraçado que nessa pesca até Tomé foi. Para piorar o negócio. Porque se você levar um incrédulo com você, e quando você estiver no apuro, pensando em um milagre, não ande com o incrédulo. Porque ele vai atrapalhar aquilo que você precisa.
Falei demais, não é nem pra ter falado isso. Mas anda com incrédulo para tu ver. Paga o preço. Todos veem que tem um homem na praia, mas quem presta mais atenção? Pedro. Aí Jesus diz: ei, pescaram o quê? A mente de Pedro começou a... Eu já ouvi essa voz antes. Eu já conheço essa história antes. Parece que tem pessoas nessa noite que Deus está querendo alinhar de novo ao propósito. Centralizar de novo. Ei, Deus te trouxe aqui para ouvir as mesmas coisas, para que você possa viver coisas diferentes. Ouvir as mesmas coisas, para trazer coisas diferentes até você. Aleluia. Aí Pedro diz: nada. Aí Jesus disse: lança do outro. Aí ele lança. Aí a Bíblia diz que quando ele lança, que ele puxa, aí vem a abundância. 3 anos e meio depois, as redes não se rasgam. Sabe por quê? Porque eles estavam preparados para a abundância agora. E quem sabe, veio algo sobre as tuas mãos, você não estava preparado para a abundância. Mas deixa eu profetizar que está chegando o tempo da abundância. E agora não vai mais escorrer. Agora não vai mais escapar, não vai mais reter, não. Deus vai trazer um tempo de abundância, mas tudo mora na mentalidade. Na mudança de mentalidade. E para mim, a melhor parte agora é essa. Pedro, ele veste as suas roupas e ele pula e ele vai nadando. Quando ele chega perto de Jesus, ele descobre algo maravilhoso. Quando ele chega lá, sabe o que acontece? Quantos leem a Bíblia? Quantos lembram? Quantos lembram do que acontece? Pedro pegou João 21, verso 1. Perdão, vamos ler aqui. No verso 8. No verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Aleluia! Aí quem sabe, Pedro olhou por cima assim: ei, nós temos peixes para alimentar quanto tempo? Se 2 peixes alimentou 20.000 pessoas, imagina 100 e tantos peixes. É centenas de milhares de pessoas alimentadas. Vamos viver com aquilo que nós... Eles tiveram que chamar o outro barco para ajudar. Só que aí quando Pedro chega na praia antes dos outros, Pedro se depara com uma história de amor. Sabe o que é? Um fogo aceso e um peixe frito. Meu Deus. Meu Deus. Se você não pegar, meu Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo, Pedro? Tu passou a noite tentando pegar aquilo que eu estava te esperando aqui, na beira da praia para te entregar. Ei, você está correndo atrás de tantas coisas e Deus já preparou o que é teu. Quem sabe você está correndo para cá, para lá, buscando, mas está em Jesus aquilo que você precisa. É em Jesus aquilo que nós precisamos. A nossa conquista está em Cristo. Pedro não estava mais sendo chamado para o mar. Pedro estava chamado agora para andar com Jesus, esperar Jesus. E eu não sei aonde você deixou Jesus. Eu não sei aonde você deixou de crer em Jesus. Eu não sei aonde você deixou o seu chamado. Mas está na hora de você voltar a comer o peixe que Jesus fritou. Aleluia. Jesus foi buscar Pedro no mesmo lugar onde ele pregou da outra vez. Porque Pedro, ele tinha alguns déficits de atenção. Tudo com Pedro era 3 vezes. Negou 3 vezes. Aí Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Só que acontece algo que eu presto atenção, que Jesus, ele não disse: Pedro, vem ser pescadores de homens. Jesus assim: Pedro, apacenta a minha igreja. Muda a história. Sabe por quê? Porque tinha coisas que já estavam conectadas. O download já tinha sido feito. Já estavam impregnadas em Pedro. Já estavam dentro de Pedro. Aí, tem palavras que Deus já colocou dentro de você. Deus já instalou em você. Deus já colocou, já está certificada dentro de ti. Jesus estava ensinando: Pedro, milhares de peixes são importantes, milhares de vidas são importantes. Pedro, mais uma vida também é importante. Pesca uma vida. Pedro, você vai ter dias que você vai pregar. Era profético que Jesus estava falando: Pedro, você vai jogar rede e vai vir tantas vidas. E a tua sombra, Pedro, vai curar tantas pessoas. Mas vai ter dias, Pedro,
que você vai sentar com uma pessoa, você vai pregar para uma pessoa, mas dentro daquela pessoa tem um tesouro tão grande, Aleluia. meu Deus, Aleluia. que vai sarar todas as suas necessidades. Ontem eu falei sobre tesouros. Existem tesouros dentro de você. Isaías o quê? Diz que Deus vai à nossa direita. Na verdade, Deus vai na nossa frente, quebrando os portões, destruindo os cadeados. Para quê? Para que tesouros escondidos, riquezas encobertas, existem tesouros dentro de nós, que Deus vai trazer para fora. E esses tesouros, essas riquezas, é para abençoar outros. Aleluia. Quem está compreendendo? Glória. Você acha que Pedro aprendeu? Pedro agora é especialista. Pedro conhecia todo tipo de peixe, sim ou não? Tucunaré, sardinha, piranha, todo tipo de peixe Pedro conhecia. Aí Deus estava preparando Pedro para todo tipo de pessoas. Para ser especialista em pessoas. Pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas simples, pessoas importantes. Deus estava treinando Pedro. Milhares de pessoas, uma pessoa. Só que aí Pedro ele estava vivendo a boa e agradável vontade de Deus. Mas Pedro tinha alguns sofismas que impediam ele viver o extraordinário. Ou seja, a perfeita vontade de Deus. E Jesus na Páscoa ele ressuscita. Não foi para que você apenas tivesse salvação. Eu ministrei ontem que se fosse apenas salvação, você já estava na glória. Não. Ele te ressuscitou com ele para que você pudesse desfrutar do reino dele e anunciar o reino de Jesus. Isaías 61 diz, assim como Deus ungiu Jesus na Nazaré com o Espírito Santo e com poder, nos ungiu também, Atos 10:38, para fazer o bem, curar todos os oprimidos do diabo. E você carrega uma palavra de restauração, você carrega uma palavra de edificação, você carrega uma palavra de estruturação. Diga, eu carrego o Espírito Santo em mim. Pedro era um especialista, mas ele precisava expandir, ele precisava renovar a mente, ele precisava ir além. Abra comigo em Atos. Estou terminando, amém? Atos capítulo 11, capítulo 10. Tira os meus pés. O mês da Bíblia apenas começou. E Deus vai soprar nessa noite. O Espírito Santo já está soprando ao teu coração. Guarda a tua confiança. Porque Deus está trazendo recompensa. Deus está trazendo recompensa sobre ti. Deus está trazendo recompensa sobre a tua casa. Continua confiando, continua esperando. Talvez uma pessoa só chegou aqui pensando em desistir. Ei, aguarda, confia, espera. Porque Deus vai trazer recompensa. Atos 10, que versículo? Atos 11. Viu o céu aberto. Meu Deus, que Bíblia é essa que nós estamos lendo, hein? Viu um céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-se, Pedrão, mata e come. Mas Pedrão disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu, diga, 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pedro está em uma casa na beira da praia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Desfrutando ali em Jope de toda aquela beleza, aquele mar, aquela maresia. E ele estava num apartamento à beira-mar. A Bíblia diz que ele estava na parte de cima da casa. Era um casarão. Desfrutando. A Bíblia fala que a panela está no fogo. A muquequinha está lá cozinhando, ó. Com um cheirinho.
camarão, é beira praia, né? Aleluia. Aí o que é que Pedro vai fazer? Eu vou curtir a praia. Pedro, o desfrutar de Pedro não está na praia, está em Cristo. Pedro diz, eu tenho um tempinho antes do almoço, eu vou orar. Aí Pedro sobe para orar antes do almoço. Aí a Bíblia diz que vem um êxtase. Meu Deus, eu quero declarar que os êxtases de Deus vão voltar. Nós estamos vivendo o tão racional, o tão comum, o tão bonitinho. Eu me arrumo, eu chego em casa com a mesma maquiagem, eu chego perfumado ainda, eu não levanto nem o braço para não suar. Ei, está na hora de viver o êxtase de Deus, o mais de Deus. Você está num culto adorando a um Deus que é vivo e real. Aí Pedro sobe e ele começa a orar. E a Bíblia diz que vem como um lençol baixando no quarto e todo tipo de répteis. Qual é o outro nome? Quadrúpedes. Mais alto. Quadrúpedes. Pedro entendia de quê? De peixes. Eu imagino Pedro olhando e disse assim, bicho, isso aí eu não entendo não. Com isso aí eu não sei mexer não. Mas Deus queria expandir. Deus queria dizer, Pedro, está na hora de lidar com outro tipo. Está na hora de migrar da boa, da agradável para a perfeita. Era profético o que Deus estava fazendo com Pedro. Era o ensino de Jesus continuando, era a mudança de mentalidade. Ei Pedro, olha para essa lagartixa, olha para esse jacaré, olha para esse camaleão, olha para essa serpente, olha para essa víbora. É diferente de peixe, né? Pedro, eu estou te chamando para algo mais. Pedro, sai da zona de conforto. E nessa noite Deus está tirando alguém da zona de conforto. Ei, está na hora de viver o novo. E o novo às vezes assusta. Às vezes eles não, está bom aqui, está bem aqui. Não, Deus chamou para mais. Mas às vezes você querer fazer mais vai assustar. Mas Deus chamou para algo maior. Deus chamou para algo grande. O mais de Deus vai invadir a sua vida. Aleluia. Aí você não pode ter medo. Aí começa a briga de Deus com Pedro. Pedro, come, mata e come. Aí Pedro diz o quê? É impuro. Eita. Pedro, mata e come. Eita. Deus tem uma paciência que eu não teria. Mas ainda bem que Deus tem. Eita. Porque diferente de Pedro, eu sou bem pior do que ele. Pedro tem que falar 3 vezes. A esposa fala 10 comigo. E eu ainda esqueço. Eu saio com a lista para comprar papel higiênico e sabonete. E volto com chocolate e creme de leite. Eu já saí com a lista para comprar o café da manhã e voltei com as coisas do almoço. E sem as coisas do café. Está na hora de fazer o que é certo e o que é preciso. Está na hora de deixar as coisas que são agradáveis para viver a perfeita vontade de Deus. Desaparece a visão. Alguém vem dizer, Pedro, tem alguém te chamando lá embaixo. Aí Pedro desce. Aí alguém diz, olha, Cornélio. Cornélio é? Está te chamando. Ele é de outra nação. Ele é de outro lugar. Nessa hora, eu imagino a ficha caindo de Pedro. Caiu a ficha. Veio a sinapse. Veio o flow. Você já assistiu o filme de Van Damme? Quem já assistiu o filme de Van Damme? Já? Já assistiu o Grande Dragão Branco? Eu imitava ele bem direitinho. Hoje eu não sei se eu imito muito bem não, mas... Ele treina, sim ou não? Aí lá na hora da última luta, apanha mais que sovaco de aleijado. O cara joga um pó no olho dele e ele fica, né? Eu não vou dramatizar não, porque... Pedro, Van Damme fica ali, ó. Né? Aí o que acontece? Van Damme começa a lembrar dos treinamentos que o seu mestre tinha dado a ele. E ele começa a ouvir o som dos golpes. E ele começa a se defender, lembrando dos treinamentos. Eu imagino nessa hora Pedro lembrando, jogando um anzol e pescando um peixe. E Jesus dizendo, ei Pedro, um peixe é importante para mim. Meu Deus, eu quero trazer a sua mente agora os treinamentos.
E quem sabe tanta coisa já passou na vida. Era Deus te preparando para o dia da aflição. É Deus te preparando para o dia da angústia. Quem sabe as pancadas, as peias. Quem sabe os gritos, as ofensas. Sabe o que era? Era Deus te moldando o teu caráter para aquilo que você irá viver em Deus. As lutas do passado eram apenas uma preparação, Carol. Aí Pedro desce. Uma pessoa importante. Eu imaginando, pessoal, Pedro andando. Vou pegar para uma pessoa. E Pedro tinha passado por um processo de 5.000 pessoas aceitarem Jesus em uma só noite. Em uma só pregação. 5.000 pessoas levantaram a mão e reconheceram Jesus. Começaram a crer em Jesus. Aí agora Pedro está indo até uma pessoa que ele não é especialista naquela pessoa. Porque a pessoa é diferente. Mas era Deus dizendo: Pedro, eu estou te levando para uma nova estação. Eu estou te levando para um novo nível. Eu estou te tirando da tua zona de conforto. E agora você vai acessar corações de pessoas diferentes. E nessa noite, Deus te trouxe aqui profeticamente. Porque Ele está te migrando de um tempo novo. O ano vai começar agora. E a vontade de Deus que era boa vai ficar agradável. E o que era agradável vai ficar perfeito. Porque Deus está vindo sobre ti, soprando fogo do Espírito. É o dia da ressurreição. Sobre a tua casa, fique de pé. Queria chamar Arthurzinho. Oh, glória! Aleluia. Quem quer o mais de Deus essa noite? Aleluia! Pedro chega lá. E Cornélio é um cara muito importante. E Cornélio se converte, mas a família de Cornélio também. E os funcionários de Cornélio se convertem. E começa a propagar. E eles dizem: ei, fica mais um tempo conosco. E Pedro começa a falar de Jesus. E começa a falar do Espírito Santo. E desce o Espírito Santo sobre eles. Ei, Jesus estava preparando Pedro para algo maior. Então a partir de hoje começa a olhar. Porque os teus peixes, sendo muitos ou poucos, sendo com moeda ou sem moeda, talvez a rede rasgando. Ou talvez você está olhando e você não está entendendo. Meu Deus, que eu me lido com peixe, por que é que vê isso? Tem coisa na nossa vida que nós não compreendemos. E eu me arrisco a dizer, tudo aquilo que você não compreende é porque é Deus te trazendo para um novo tempo, para uma nova estação. E eu senti que quando você se levantou, a atmosfera desceu. Eu queria que você continuasse crendo com o coração. Você não se levantou para terminar. Você se levantou porque começou agora. Talvez você pensou que o culto já estava terminando. Ei, mas deixa eu te dizer, começou agora o que Deus irá fazer sobre a tua vida, sobre a tua história. Porque não é sobre a palavra que você recebeu aqui, mas é sobre o tanto que você está crendo e o que você irá fazer com essa palavra a partir de agora. Deus está te soprando. Deus irá soprar sobre ti. Hoje é o dia profético, o dia da ressurreição. E eu quero que você adore, crendo nessa ressurreição. A ressurreição é mudança de mentalidade. Jesus te chama para mudança de mentalidade. No mês da recompensa, no mês do sopro, no mês do leão de Judá, no dia profético da Páscoa, as pessoas procuraram morte e encontraram vida. Jesus, ele ressuscita e ele vai atrás dos apóstolos. Nós não sabemos se foi no mesmo domingo, não sabemos se foi no domingo depois, mas nós sabemos que ele foi. Eu não quero saber se vai ser agora, se foi ontem, vai ser amanhã. Mas que Jesus está vindo, ele está. Mas que Deus está vindo ao teu encontro, ele está. Mas que a tua história não será a mesma, não será mais. Assim diz o Senhor Deus, está escrevendo uma nova história hoje. É profético ao mês da recompensa. Feche os olhos, vamos adorar a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sendo no madeiro por mim, me conectou.